Eu tô aqui na minha quarentena ouvindo K-pop e vou falar uma coisa pra vocês. No volume zero é excelente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, pois é, parece que os sul-coreanos estão dominando o mundo. Pois é, não bastasse a febre do K-pop, não bastasse também o fato de o filme Parasita ter ganhado vários prêmios importantes esse ano no Oscar, me parece, eu não sei porquê, os sul-coreanos têm dominado o mundo. Se vocês tivessem que optar entre a privacidade e a saúde, o que vocês escolheriam? Pois é, parece que essa tem sido uma questão super legítima hoje, tendo em vista uma série de reflexões que têm sido colocadas em alguns textos de pensadores contemporâneos. Eu vou citar um aqui que se chama Byung-Chul Han. Ele é um pensador sul-coreano que tem sido super lido nos últimos anos nas ciências humanas, nos estudos de humanidades, e recentemente o Byung-Chul Han publicou um texto no El País que fala justamente sobre como os países asiáticos estão à frente dos países ocidentais no combate ao coronavírus. Os países asiáticos, por exemplo, não se impuseram uma quarentena como nós ocidentais estamos fazendo. A grande questão desse texto do Byung-Chul Han é a seguinte: os países orientais, por mais que estejam à frente de nós na luta contra o coronavírus, um dos mecanismos utilizados para que esse sucesso tenha sido conquistado é o fato de os governos estarem impondo uma vigilância por meio das tecnologias de informação e comunicação. Essa vigilância faz com que não somente os governos conheçam as inclinações políticas, as opiniões das pessoas, mas uma vigilância que acontece por meio do toque do celular, em que os governos vão saber a temperatura do seu corpo, eles vão saber também os seus batimentos cardíacos, o que significa que os governos saberão, inclusive, o que te faz feliz, o que te faz triste, o que te faz ficar irritado. Não tenho paciência para uma pessoa que está começando. E nesse sentido, esse tipo de controle colocaria, por exemplo, a Cambridge Analytica, aquela empresa que trabalhou diretamente na eleição do Donald Trump e também nas questões relacionadas ao Brexit no Reino Unido. O Byung-Chul Han ele fala que não gostaria que os países ocidentais também utilizassem os mesmos mecanismos. Tanto é que todas as vezes que nós falamos sobre controle de indivíduos por meios de tecnologias, isso soa um pouco como uma distopia. Sim, e aí a gente poderia lembrar de uma série de obras distópicas, tanto da literatura quanto do cinema, que evocam essa questão de um mundo insuportável, de uma anti-utopia. Em muitos aspectos, parece que de fato nós estamos diante de uma grande distopia quando a gente se impõe esse tipo de situação de isolamento. Mas, obviamente, os órgãos competentes têm colocado isso para a gente, têm sugerido que nós fiquemos em casa, e eu acho que é prudente que, de fato, a gente fique. O texto do Byung-Chul Han, um outro texto vai ser evocado dele mesmo, que é esse livrinho aqui, um livrinho, não estou sendo pejorativo, é um livro pequeno porque é um ensaio. Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Vozes. É um ensaio escrito em 2010, que se chama Sociedade do Cansaço. Um ensaio que tem sido muito lido também ultimamente, porque o Byung-Chul Han faz um diagnóstico bem interessante do século XXI, segundo o qual a sociedade ela deixou de ser uma sociedade da negatividade e passou a ser uma sociedade com um excesso de positividade. O que isso significa? Antes de chegar propriamente a esse texto, é interessante falar de uma outra referência aqui, muito estudada pelo Byung-Chul Han, que é o Michel Foucault. O Michel Foucault, como um dos grandes teóricos de uma sociedade disciplinar ou de uma sociedade de controle do século XX, estudou em obras como Vigiar e Punir. Está aí uma indicação interessante para vocês, Vigiar e Punir, em que, dentre outras coisas, o Michel Foucault vai postular o conceito de corpos dóceis, São corpos
conduzidos, controlados por dispositivos múltiplos, né, na sociedade, como Estado, família, formas linguísticas, escolas, etc., etc., que funcionam mais ou menos como no nascimento das prisões. Ele vai estudar o nascimento das prisões lá no século XVIII e vai trazer isso para a reflexão do século XX. Um século marcado pela negatividade, pelo você não pode fazer isso, porque nós, enquanto dispositivos de controle, estamos conduzindo a sua vida, né? O sorria, você está sendo filmado, é algo muito típico lá do século XX. E aí o Byung-Chul Han, ele vai recuperar todo esse estudo do Michel Foucault sobre o século XX, mas ele vai pensar o século XXI de um modo completamente oposto. Enquanto lá no século XX nós estávamos numa sociedade baseada no não, numa sociedade que estava diante do desenvolvimento de uma série de mecanismos para poder erradicar doenças, as doenças virais, as doenças bacteriológicas, o século XXI é um século que na prática teria praticamente erradicado todas as doenças bacteriológicas e virais, fazendo com que o indivíduo, de alguma maneira, se emancipasse desse controle estabelecido pelos dispositivos múltiplos da sociedade. E aí, se emancipando, né, do controle desses dispositivos, o século XXI passa a ser um século da positividade. Sim, nós podemos. Ele utiliza até mesmo o exemplo do slogan da campanha do Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. Yes, we can. Essa emancipação, ela não veio gratuita. Porque nós podemos, sim, nós podemos. A gente poderia utilizar, por exemplo, todos os movimentos que se fortaleceram, os movimentos sociais que se fortaleceram nos últimos anos, movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista, né? Movimentos de maneira geral, vou colocar no plural. Todos esses movimentos se fortaleceram muito em função também dessa estratégia da positividade de nós podemos nos empoderar enquanto cidadãos, enquanto sociedade organizada. Mas na esteira disso tudo, uma série de outras questões, uma série de outras doenças vieram à tona. Doenças chamadas de doenças neuronais, as depressões, TDAH, síndrome de burnout, né, que é uma síndrome de um cansaço extremo, e todas as síndromes possíveis relacionadas às questões neuronais e neurológicas. Por isso nós falamos que a depressão é uma doença do século XXI, e isso, pessoal, isso advém de uma certa situação colocada pelo próprio indivíduo, que é uma situação de autoexploração. Se nós podemos tudo, se nós nos emancipamos dos dispositivos múltiplos, claro que isso, no fim das contas, não procede, né? Assim, a gente acha que nós temos liberdade, a gente acha que nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, mas isso, no fim das contas, não funciona da maneira como nós acreditamos. Mas, enfim, se nós podemos escolher pelas nossas questões, se nós podemos escolher os nossos próprios caminhos, toda essa ideia fez emergir uma sociedade baseada no desempenho. Nós temos que ser melhores a cada dia, nós temos que nos impor determinado tipo de regime de trabalho que faça com que nós sejamos reconhecidos por isso. E no fim das contas, nós nos tornamos os nossos próprios dispositivos. Nós nos tornamos as pessoas que se auto-escravizam a troco de um desempenho desenfreado. As doenças neuronais que vêm na esteira disso tudo justamente funcionam por conta desse regime todo que nós nos impomos. Esse texto do Byung-Chul Han, de 2010, ele vai ser evocado nesse texto recente publicado no El País, justamente porque uma das colocações do texto de 2010 é que nós erradicamos praticamente todas as doenças, mas o coronavírus é algo que faz com que isso não proceda 100%. É certo que nós estamos ainda no início, é certo que ainda é muito recente a pandemia mundial, mas nós sequer conseguimos ainda desenvolver uma vacina. A ciência, obviamente, atua
com um determinado tipo de tempo, ainda não desenvolveu a contento uma vacina ou uma medicação que possa, de fato, dar conta de erradicar essa doença que tanto tem nos preocupado. E isso, de fato, coloca em questão o texto do Byung-Chul Han. Mas ele não deixa de ser relevante para as nossas reflexões diárias. Sabe por quê? O Byung-Chul Han não é um pensador, ao que me parece, que faz um diagnóstico da sociedade e não propõe. É muito comum a gente ler textos apocalípticos. O Byung-Chul Han, ele propõe algo que é bem interessante, que é a lentidão. A revolução do século XXI, de acordo com ele, vai ser a lentidão. Pisar no freio um pouco, diminuir o nosso ritmo e ser, sobretudo, mais contemplativo. Eu acho que é uma estratégia interessante para a gente, porque a gente enfrenta, né, de um modo muito assertivo, a gente dá uma resposta ao sistema capitalista que nos impõe justamente a rapidez, que nos impõe justamente uma série de estratégias para que a gente adoeça, sobretudo neurologicamente. A lentidão é uma forma de enfrentar esse sistema que muito invisivelmente corrói, né, as estruturas da sociedade. Sim, então sejamos um pouco mais lentos. Eu acho que esse período de quarentena, esse período em que a gente está mais recluso, é o momento de pensar na diminuição do nosso ritmo, na melhoria da nossa qualidade de vida a partir de estratégias que enfrentem diretamente esse sistema. É fácil? Não, não é fácil, mas é algo a se pensar para, né, os próximos anos, porque esse vírus vai acabar, esse vírus vai ser erradicado, muita gente vai sobreviver, e enquanto estivermos em casa, com o privilégio de estarmos em casa, vale a pena pensar um pouco sobre isso. Eu queria terminar dizendo uma coisa super positiva para vocês, que é o seguinte: é uma citação de um outro cara que não é oriental, que não é sul-coreano, que é um cara que se chama Nietzsche, que ele diz o seguinte: aquele que não dedicar 2/3 de seu dia para si mesmo é um escravo, seja ele quem for. Valeu, pessoal, obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal aí embaixo e até a próxima. Tchau!